Nós vamos tentar terminar, quer dizer, eu vou tentar, né? Vamos ver aonde a gente chega aqui com alguma percepção bíblica. E antes eu queria fazer uma abordagem sobre como é que isso é tratado no nosso meio, inclusive, também. E depressão tem sido abordado para a maioria dos crentes com medicação e terapia. Um famoso pregador veio a público, gravou, e ele tem gravado isso, está disponível na internet, e ele disse, tem só uma maneira de lidar com a depressão do crente, terapia e medicamento. E eu fiquei pensando aqui, é verdade mesmo que só tem uma maneira de lidar com terapia e medicamento? Ele tem razão no que ele está dizendo? Se ele tem razão, então nós temos que rever os nossos ensinos e princípios, mas se ele não tem razão, é ele quem vai precisar rever esses ensinos e princípios. O que a Bíblia diz, ou o que nós podemos aprender acerca da medicação e acerca daquilo que a palavra de Deus tanto ensina, que é o pecado, para nós lutarmos contra ele. Pecado, em todas as suas esferas, é o não atendimento ou a não conformação a todo e qualquer padrão de Deus. Note que aí está dizendo, não é só uma questão de comportamento, é uma questão de coração. É o não atendimento ou a não conformação a todo e qualquer padrão de Deus. E isso define pecado. Tem o sentido de errar o alvo, de modo bem simples, de modo mais simples. Esse erro é um sentido que poderia ser, eu estou acertando o alvo errado, eu estou mirando no alvo errado, e certamente esse é uma das possíveis definições de pecado. Nós erramos, não atendemos ao padrão de Deus, não estamos conformados a Ele, erramos o alvo e nós não cumprimos o que Deus nos deu e espera de nós, e certamente esse é um caminho por onde a gente vai ter que andar e caminhar bastante contra uma correnteza muito, muito forte que está à nossa disposição hoje aqui no nosso mundo. Nós temos um mundo que caminha numa direção contrária. Falar de pecado é alguma coisa muito, muito ruim, e ele vai dizer, eu queria que você soubesse que não existe necessariamente um pecado em determinados casos de depressão, mas existe um problema de doença, e eu preciso saber se isso é verdade, não é? Pecado é o não atendimento e a não conformação a todo e qualquer padrão de Deus. Nesse sentido, pecado não é doença. Pecado não é desconforto. Você tem desconfortos. Essa noite vários de vocês tiveram. Faltou energia. Muitos de vocês não tiveram ar-condicionado em casa para dormir. Muitos de vocês saíram e acordaram. Pecado não é desconforto, não é doença, não é adversidade. Todos nós temos adversidades. Eu tenho stent no meu coração, eu tenho um problema elétrico no meu coração bate 50, quando ele bate muito e eu preciso tomar remédio várias vezes ao dia para o meu coração bater minimamente 55, 60. Não se trata de um pecado meu, se trata de um pecado herdado. E então eu tenho pecado como sendo não conformação ao padrão de Deus, que não é desconforto, que não é doença, não é adversidade, não é indisposição, não é distúrbio, não é transtorno, não é síndrome ou termos correlatos. Pecado é pecado. Qualquer outra coisa é outra coisa. E então, se eu tenho algo como pecado acontecendo na minha vida, eu preciso lidar com as violações do padrão de Deus. Eu não preciso medicar minha vida se por acaso aquilo que me acontece, que me ocorre, é resultado dessa violação do padrão de Deus. Existe um elemento ativo, uma vontade, um pecado tem algo volitivo, totalmente ativo.
algo que eu desejo fazer, que eu quero fazer e que normalmente eu vou fazer de alguma maneira. E nesse sentido, nós temos o modelo médico brigando com as Escrituras. Queria eu ter aqui com vocês hoje o Dr. José Renan. O Dr. José Renan seria um desses grandes homens que falaria com a autoridade que eu não tenho. E ele diria para você do que ele pode dizer em termos de pesquisa, em termos de remédio, de medicação. Ele é um pesquisador, alguém que define que remédios numa área da saúde vai ser feito por um determinado laboratório, uma pessoa muito competente. E ele tem dito, muito raramente eu tenho encontrado uma pessoa com um quadro depressivo que se enquadre no aspecto doença ou na definição de doença, muito raramente. Mas todos eles se enquadram quase que certamente e frequentemente na natureza e na definição de não atender ao padrão de Deus, algo que é pecaminoso. E esse modelo médico ele tem atuado de modo bastante intenso, mas reducionista. O modelo médico está geralmente associado a uma abordagem reducionista. Todos os problemas reduzem a uma causa biológica. E aí, só por isso já é bem difícil a gente concordar. Toda a gama enorme de definições de depressão terminam e culminam com uma causa orgânica, que é a que deflagra todos as reações e tudo que segue quanto à depressão. Então, o que eles estão dizendo é que essa abordagem sustenta que todo comportamento pode ser reduzido a um fundamento biológico. Aquilo que um médico pesquisador incrédulo disse certa vez, aquilo que os nossos avós chamavam de caráter, nós chamamos de sinais elétricos e células, né? E que não são ligados ao caráter. Uma abordagem extremamente reducionista e tudo o que acontece tem um fundo biológico. Muitas das terapias trabalham com esse mesmo fundamento e de encontrar no corpo alguma razão pela qual você age como age, pensa como pensa, faz o que faz e fala o que fala. E essa é a razão pela qual nós mergulhamos há um tempo atrás nessa influência genética, não é? E nós fomos de uma influência genética, de uma predominância genética para uma predominância psíquica. E então nós temos hoje o indivíduo sendo essa influência de muitas outras influências psíquicas que não são só biológicas, e um erro vai se somando a outro erro, e isso vai se tornando um rolo compressor no mundo que jaz no maligno. Alguns psiquiatras eles entendem que o mundo está hipermedicalizado, muito. E são remédios e medicamentos muito fortes que têm o poder de muitas vezes tornar esse indivíduo inoperante, improdutivo. E certamente isso tem sido um tratamento preferido de muitos dos nossos irmãos. E o meu desejo aqui é desafiar você a olhar para isso e dizer, eu quero lidar com todos os casos que eu possa ter na minha vida pessoal ou na vida da igreja com o grande trunfo da palavra de Deus. Esse modelo tem alguns princípios que o definem. E eu queria que você acompanhasse comigo, e eu quero ser bem rápido aqui, eu não quero demorar muito nisso, mas é importante que eu mencione. Primeiro, todos os problemas psiquiátricos são doenças. É o modelo médico. O modelo médico diz isso aí. Então, o indivíduo ele tem um problema psiquiátrico, ele tem uma doença. Agora, eu estou dizendo, pecado não é doença. Pecado não é indisposição. Pecado não é síndrome. Pecado não é transtorno. Pecado é violação do padrão de Deus. Doenças, todos têm, por causa da natureza pecaminosa herdada de Adão. É o tipo de sofrimento que eu e você teremos. E se você envelhecer como eu envelheço, você terá os problemas que eu tenho, quem sabe alguns outros.
que você hoje não teria, porque você vai lidar com isso aí. Para o modelo médico, todos os problemas psiquiátricos são doenças. E não adianta você dizer que não é lá, vai no médico e o médico vai tentar falar alguma coisa, mas ele vai dizer, toma esse remédio por algum tempo, que isso vai ajudar você a lidar com alguma questão. Se não é uma doença, por que eu tomaria um remédio? Qual a razão de receitar um remédio não sendo uma doença? E certamente isso é algo que define esse modelo médico. Segundo lugar, essas doenças são causadas principalmente por fatores biológicos. E então eu tenho o meu corpo produzindo isso, e eu tenho esses fatores que fazem com que minha alma venha a produzir alguma coisa que eles estão chamando de doença. E é por isso que os transtornos são tão bem relacionados no manual estatístico da psiquiatria, que eles querem deixar como sendo não é o único, mas é um dos principais elementos na definição de doença. Terceiro lugar, modelo médico. O tratamento para essas doenças é feito por meio da medicina e por outras terapias que tratam o corpo. Então, todos os problemas são doença, todas as causas são fatores principalmente biológicos, quem trata disso é o médico e o terapeuta, e você não. É isso que ele está dizendo. E você não. Você não tem condição de lidar com as questões do coração do homem, porque você não tem o treinamento do médico para lidar com medicina. Eu nunca digo para algum aconselhado parar de tomar remédio. Eu não sou médico, eu não posso fazer isso. Eu nunca digo para ele tomar remédio e nunca digo para ele parar de tomar remédio. Quem tem competência para isso é um médico. Nós não. E nesse sentido eu vou dizer para o indivíduo, volte ao médico e veja com ele o que ele vai dizer para você. Você decide o que você quiser fazer. E de fato as doenças psiquiátricas, segundo o médico, são poucas delas, é uma especialidade em que muitas vezes o próprio paciente define quando ele para o remédio. Eu fico me perguntando, eu tenho infecções aqui, e eu estou tomando aqui, por causa da minha voz, um antibiótico. Quando é que eu paro? Quando eu quero? Ou eu deveria esperar um processo do médico dizer para mim que é o fim e eu estou parando porque acabou o tratamento? Mas essa é uma das poucas disciplinas em que o indivíduo pergunta ao paciente, você acha que pode parar? E eu pergunto, é ele quem define? É o paciente que define se ele pode ou não parar uma certa medicação? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E dentro da psiquiatria é sustentado que é ela que detém o conhecimento da questão e pronto, e acabou. Há um problema de saúde, procure um médico, vá ao médico. Busque saber, como eu mencionei para você, quando eu estou lidando com alguém, a primeira providência que eu tomo é mandar para o médico. Ele vai olhar aquele paciente inteirinho e muitas vezes, em grande parte das vezes, como eu já mencionei, na maioria das vezes ele me devolve o indivíduo dizendo não há nada nele, os exames estão perfeitos, as imagens também. Algumas vezes tem e algumas vezes ele medica, mas em grande parte das vezes esse meu amigo médico ele vai trabalhar com essa questão da medicação para evitar que uma pessoa lide com os seus pecados tomando remédio, e isso é muito, muito especial. É tão doido o que nós estamos dizendo aqui, e mesmo para o meio secular isso é tão doido, que aquilo que é considerado anormal é tão impreciso, que qualquer de nós poderia ter classificado, lendo o manual, alguma anormalidade na tua vida e você seria taxado de alguma anormalidade. Eu lendo, eu tenho várias. Você também. Eu lendo, eu tenho várias. E eu li lá, eu falei, puxa, olha aqui, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho também. Então eu tenho muitas das anormalidades, mas é interessante.
ele define o que é anormal, mas o manual, como eu já disse, não define o que é normal. Como é que alguém pode definir o que é anormal sem definir o que é normal? Não parece uma coisa louca? O indivíduo define a anormalidade a partir do quê? De qual parâmetro ele utiliza para definir a normalidade e ele vai identificar essa normalidade ali. Então ele vai dizer que uma criança que tem determinado comportamento de pular aqui e ali, ele tem um comportamento anormal. Mas o padrão de normalidade, você sabe como é estabelecido? É a máxima de, numa certa faixa etária, aquele comportamento no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, enfim. Aquela criança ela tem um desenvolvimento semelhante, enfim, isso é normal, que pode mudar com o tempo. Ou seja, o padrão de normalidade do mundo é um padrão elástico e não estático e não absoluto. É um padrão que depende do tempo e da cultura e depende dos valores daqueles dias que o indivíduo está vivendo lá. E certamente é muito impreciso isso. Mas eu estou olhando para isso e estou vendo, nós estamos lidando com um grupo que entende que é maravilhoso você ir para um médico e receber um diagnóstico. E como eu tenho médicos amigos e muito próximos e médicos na igreja, e eles estão dizendo, uma vez que você recebeu um rótulo, é para o resto da vida. Vai ficar no seu cadastro aquele rótulo. Vai ficar um registro lá. Uma vez no passado, essa pessoa foi diagnosticada e está lá registrado na sua ficha corrida que o Estado vai manter com você, e isso é o que vai acontecer. Quando um psiquiatra ele rotula o indivíduo com uma anormalidade, quase automaticamente, como eu mencionei, ele sacrifica a responsabilidade. Porque ele não é responsável por aquilo que ele está fazendo e certamente isso não é parte daquilo que você e eu cremos nas Escrituras. Por isso, eu preciso definir melhor o que eu devo fazer com o indivíduo. Se ele está pecando, pecado não é doença, não é indisposição, não é desconforto, não é transtorno, não é distúrbio. Pecado é violação do padrão de Deus. Violação do padrão de Deus, quem trata é a palavra de Deus, a cruz de Cristo, o nosso Deus, e isso está na esfera das Escrituras. Problemas de saúde, os médicos lidam. E então eu preciso olhar para isso com todo o cuidado e zelo para evitar que eu cometa o erro de olhar para uma pessoa que viola princípio e dizer para ele, você está adoecido e precisa de medicamentos. E certamente esse é um caminho, enfim, bastante difícil. Um pouco da experiência do aconselhamento. Uma moça tinha assim crises de pânico enorme. E eu me lembro que era dia 31 de dezembro e eu estava almoçando com a minha família e nós recebemos uma ligação de uma irmã dizendo, estou aqui na estrada indo para São Paulo e a cada minuto, 5 minutos, a minha esposa ela abre a porta do carro para pular do carro. Porque ela acha que vai morrer, mas se ela abrir a porta do carro, ela vai morrer. E por alguma razão ela pensa que abrindo a porta do carro para sair, então o que ela veio fazendo comigo de Minas Gerais a São Paulo? A cada 10 minutos ela me ligava. No dia 31, no dia 1º, melhor, na hora do almoço, foi a tarde inteira. E eu dizendo para ela, o Senhor está aí com você, fecha a porta do carro, passa o cinto de segurança, segue o seu marido está dirigindo muito bem. E então ela, agora eu acalmei, andava mais, pastor, um carro vai bater em mim. E então, de novo, 10 minutos, veio e medicou. E essa mulher foi medicada e ela ficou muito bem com a medicação. Então, a conclusão faltava aquela medicação para ela ficar bem.
Então, o médico, meu amigo, pegou essa moça e começou a tirar a medicação, dizendo para ela sempre, essa dose que você toma é muito alta, eu vou adequar a dose para aquilo que você precisa. E então começou a diminuir a dose, deixou num patamar que o médico disse para mim, nesse patamar, para o problema que ela tem, que ela alega ter, não faz efeito nenhum. Nenhum. Era uma coisa, eu equivaleria hoje a 0,25 de alguma medicação. Né? E bem pouquinho, falou, olha, para esse problema, ele não faz nenhuma mudança no organismo. Então ela disse, então tá bom, e ela vai tomando esse remedinho, enfim, que não faz nada. Num dado momento, ele diz, você acha que você pode parar? A pergunta. Ele não devia. Então ela diz, eu não sei, eu posso tentar. Não, eu acho que você pode, ele disse. Então, vamos tirar. Você vai fazer assim, olha, ao invés de todo dia, uma vez a cada 2 dias, depois na semana seguinte a cada 3 dias, depois você vai tirar o remédio definitivamente. Ela falou, tá bom. Então ela tirou. O remédio que ela tirou não fazia nada. 1 mês depois, quando ela tirou todo o remédio, ela teve uma crise. Dependente emocional do remédio. Completamente emocional. Não tinha nenhum fator biológico em ação ali. Havia um aspecto pessoal e depois que você começa a tomar medicação, por isso que eu digo, não comece. Porque uma vez que você começa, é difícil tirar. E uma vez que você tem essa dependência, é difícil você sair dessa dependência, enfim. Mas eu queria dizer para você o que alguns homens trabalhando viram e um professor meu no meu mestrado discorreu a respeito. Ele disse, todos os problemas psiquiátricos são sempre problemas espirituais. Algumas vezes físicos. Então, o que nós vamos pensar? Teve uma questão que envolve a nossa mente, lembra da definição do primeiro dia aqui? A nossa vontade, as nossas afeições do primeiro dia. Envolveu essa área, Dr. Welch, ele diz, essa é uma área que diz respeito a Deus e a sua palavra. Nesse sentido, ele é um homem que trabalha ainda hoje com hospitais psiquiátricos e pessoas ligadas a todo tipo de problemas esquisitos que você possa imaginar. Ele diz, algumas poucas vezes são problemas orgânicos. Poucas, bem poucas. A grande maioria são problemas espirituais, que o indivíduo não sabe lidar com as circunstâncias da vida, não sabe lidar com o passado, não sabe lidar com a história familiar, não sabe lidar com as reações, não sabe lidar com a rejeição. E então ele desenvolve uma série de problemas que o mundo quer tratar como se fosse um problema médico. E esse é o modelo que os crentes têm absorvido a largos sorvos assim. E tomado todas as doses de ensino que chegam até você dizendo, agora sim você vai ser tratado porque você precisa desse tratamento. Desordens psiquiátricas, algumas vezes respondem positivamente à medicação. Algumas, não todas. Algumas vezes elas vão poder responder de alguma forma, então há uma lógica. Há um problema, medica, há uma resposta, logo o remédio supriu a necessidade, enfim. E claro que se eu mexer no meu organismo, vai haver uma resposta biológica, que eu posso confundir como uma transformação do coração. E ainda que possa haver uma resposta orgânica, não significa que meu coração foi alterado, meu coração mudou de alguma maneira. Meu corpo mudou, minha resposta orgânica mudou, mas o meu coração, aquilo lá que nós vimos no primeiro dia, pode não ter mudado em momento nenhum. Por isso que nós começamos com aquelas definições do primeiro dia. Algumas contribuições da medicação, e eu sou muito grato a Deus por elas. Eu tomo 3 remédios por dia.
Eu tenho uma artéria no meu coração 70% entupida. A qualquer momento eu caio duro aqui. E seria bom cair duro pregando, né? Que coisa boa seria. Eu posso, a qualquer momento, eu tomo um remédio para não aumentar, porque está num lugar no coração que não tem como mexer. Eu tenho um outro lugar que eu tenho um probleminha aqui. Eu dou graças a Deus pelos médicos que invadiram o meu coração e colocaram uma pecinha lá dentro. E eu tomei remédios para que aquilo não fosse causa de nenhum tipo de problema, de nenhum tipo de ateroma ou alguma coisa parecida, enfim. Eu tenho um problema elétrico no meu coração, eu tomo um remédio para o coração bater. Eu tenho um outro problema, eu preciso tomar outro remédio para o meu coração. Minha esposa tem inúmeros problemas autoimunes, inúmeros. E ela precisa a cada 25, 30 dias ir para o laboratório fazer exames. Todo mês, às vezes 2 vezes dentro do mês, e vai lá pôr o braço, e vai levantar e tirar, enfim. E que bom, eu louvo a Deus pelos médicos, e louvo a Deus por Deus usar os pesquisadores para produzirem óculos, não é? Aparelhos. Eu uso um aparelho no meu ouvido, que eu acho que você não viu, mas eu uso, eu estou com ele. E eu tenho um fiozinho aqui do meu lado, que se assemelha ao meu cabelo branco, e ele desce do meu lado aqui, e eu estou ouvindo você de outras maneiras, porque eu tenho um problema no meu ouvido. Se eu tirar esse aparelho e você conversar comigo, eu vou começar a dizer, hein? Eu preciso dele. Que bom que tem. Mas, remédio tem limite. Há limites para o remédio. E eu preciso crer nisso. Quais são alguns deles? Primeiro, medicamentos não podem mudar o coração. Medicamentos não podem mudar o coração. Ele não alcança o coração. Ele não alcança o pensar, ele não alcança o sentir, ele não alcança o desejar. Ele vai mexer no corpo. Medicamentos não podem mudar o coração. Segundo, medicamentos não podem remover a nossa inclinação para pecar. Não podem. Os medicamentos não fazem esse trabalho, que é uma decisão pessoal diante de Deus para vivermos uma vida agradável a Ele. Terceiro, os medicamentos não podem restaurar nem reavivar a nossa fé de maneira nenhuma. Ele não faz isso, não é parte do propósito dele reavivar a nossa fé. Por que eu vou medicar uma pessoa que tem, então, uma questão diante de Deus e precisa lidar? Qual o propósito de medicar? Entende o que eu quero dizer? Não sou contra a medicação em hipótese alguma. Vários dos nossos aconselhados são medicados. Mas eu preciso saber quais são os limites da medicação. O medicamento também... vamos lá. Medicamentos não podem nos fazer mais obedientes a Cristo. Ele não nos transforma dessa maneira. E também os medicamentos só podem fazer uma coisa: aliviar alguns sintomas físicos de alguns problemas psiquiátricos. Não mexe com a minha alma. Mas se o problema psiquiátrico é um problema espiritual, nós estamos falando da alma, não estamos falando do corpo. Logo, a medicação ela é inócua. Ela pode trazer transtornos. E ela pode trazer outros problemas nesse sentido, e são questões importantes. Eu espero que você saia daqui essa noite com isso bem claro, dizendo, entendi a questão da medicação. Não se volte contra o médico que dê a medicação, ele está tentando ajudar você com a perspectiva dele. Talvez você tenha muito mais vantagens sobre o médico, porque você vai poder olhar o seu coração e vai poder dizer, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Mas o manual, ele é descritivo, ele não é explicativo, e isso é algo extremamente importante que você deveria ter para você sair daqui
com uma certa clareza quanto ao uso da medicação e quanto ao modelo médico. O modelo médico é isso aí que você está vendo. Não mais do que isso. E essa é a maneira como você vai ser tratado se você cair na mão de um médico, de um psiquiatra. Ele muito provavelmente não vai fazer nenhum exame em você, ele vai ouvir você e ele vai medicar você e vai dizer o que disse para minha esposa: tome tal remédio, e acabou. Como se aquilo fosse resolver a nossa vida, a nossa caminhada. Então, opa, eu apertei o que não devia aqui. Pronto, voltou. Você tem um caminho para andar e eu queria que você olhasse para a depressão à luz da palavra de Deus, e eu queria pensar sobre isso com você aqui. Depressão à luz das Escrituras. Como é que nós vemos a depressão nas Escrituras? A palavra de Deus não fala nada sobre depressão. Absolutamente nada, como eu disse aqui. Eu disse hoje cedo que ela vai lidar com tristeza, ela vai lidar com choro, ela vai lidar com vontade de morrer, ela vai lidar com desejos idólatras, mas ela não trata do construto que é esse quadro, esse frame, e que coloca todos esses elementos juntos debaixo de um só diagnóstico. Ele lida, na palavra de Deus, com dois aspectos distintos. O primeiro são os sentimentos, o segundo, o desempenho. O indivíduo falha no lidar com os sentimentos e então ele tem um problema no seu desempenho. E ele não lida adequadamente à maneira de Deus com os seus sentimentos, e ele vai enfrentar os problemas que ele tem no seu desempenho, e é isso que vai acontecer com ele. E nesse sentido, essa pessoa falhando em lidar com as questões à maneira de Deus, vai receber o diagnóstico de depressão. Ele olha para a sua história e ele vai dizer: mas você não sabe o que eu passei. Olha, e de fato eu não sei, eu nunca sei o que alguém passou. Mas eu sei o que nós herdamos. O pecado, ele é um problema herdado e eu preciso aprender a lidar com ele segundo a mão de Deus e a palavra de Deus. E eu quero distinguir isso daqui. Você não vai conseguir ler. Bom, eu não conseguiria, né? Talvez você consiga, mas eu não conseguiria. Eu queria dar para você essas coisas. Consegue ler, não? Sim? Sim? Só eu que não conseguiria. Eu vou ficar com um problema psicológico aqui. Manifestações físicas daquilo que é dito ou tido como depressão. Primeiro, alteração de peso, de apetite e do sono. Eu não consigo ler lá, eu preciso ler aqui, olha. Diminuição da concentração, choro por motivo indeterminado, falta de energia, cansaço, apatia. O indivíduo fisicamente está descrevendo aqui a coisa dele. Improdutividade, lentidão motora, lentidão do pensamento, falha de memória, hipocondria, desejo de ficar doente. Ele está sempre achando que está muito doente. Esse indivíduo está, enfim. Expressão abatida, interesse diminuído na maioria das atividades que ele tem. Esse indivíduo tem uma lentidão ou agitação na fala, irregularidade no ciclo menstrual das mulheres, problemas gastrointestinais, possíveis manifestações físicas. Do que é chamado, daquilo que é rotulado como depressão. Essa combinação de fatores faz com que o indivíduo receba o diagnóstico de depressão. Quais são as manifestações do coração? O que acontece para que tudo que está do lado de cá ocorra? Alguma coisa que ocorre no coração, esse aspecto imaterial do homem. Falta de esperança é uma delas. Ele não tem esperança naquilo que ele vê ou vive. Nós temos uma vida em que a soberania de Deus está por sobre ela.
esses dias de quarta até hoje, nós recheamos de fatos aonde Deus opera o seu plano perfeito por meio de situações indesejáveis. Deus está operando o seu plano perfeito também por meio de situações que eu não gostaria. Paulo fala sobre isso. Já orei 3 vezes para que Deus tirasse de mim esse espinho. E Deus me respondeu dizendo: a minha graça te basta. Você é melhor com o problema do que sem ele. Você é melhor com os limites do que sem ele. Você é mais dependente de mim do que sem o espinho. É melhor tê-lo. E eu não tenho esperança muitas vezes, porque eu perco de vista que há um Deus soberano operando o plano perfeito dele. Por que muitas vezes nós temos aquela outra ala acontecendo? Porque também nós temos amarguras. E as amarguras são causa de muitos problemas do corpo. As amarguras são causa de enormes problemas no nosso corpo. Amargura com o pai, com o amigo, com pessoas, com Deus, com a escola, com a família, com o trabalho. Pessoas amargas. Pessoas amargas. Elas vão enfrentar muitos daqueles problemas que estão ali. Culpa. Quando nós a temos e nós negamos. Eu tô revisando um livro de aconselhamento de idosos. E nesse livro o autor menciona, e você vai ter o livro aqui, você vai ler isso daí. O autor menciona que aconselhou um senhor já perto da morte. E ele aconselha a falar sobre a morte com os idosos. Ele diz, o mundo diz, jamais fale da morte com os idosos. É uma desesperança, é o mundo quem diz. Nós crentes, fale da morte com os idosos, porque você tem esperança. Morremos, temos a esperança de uma vida sem pecado. E o que tem de esperança quando eu falo sobre a morte, para o incrédulo é uma desesperança, porque ele não sabe o que ele vai enfrentar lá. Mas o crente deveria ser alimentado dessa maneira. Mas ele estava triste, aquele aconselhado. E ele disse, sabe, e falando para o autor, que é o Jay Adams, ele diz, eu queria que você soubesse que eu carrego uma culpa há 50 anos. 50 anos. Como assim? O orgulho e o medo e a culpa tão grande que o indivíduo preferiu ocultar do que sofrer as más consequências das escolhas que ele fez. Lembram de uma frase que nós mencionamos aqui? Você é livre para escolher o que você quer fazer, mas não é livre para escolher as consequências. Ele botou fogo na sua própria loja para que ele pudesse receber o dinheiro do seguro. E ele então, 50 anos depois, ele disse, encobrimos todas as evidências daquele incêndio, mas eu não queria morrer sem confessar isso para alguém. 50 anos. Se há algo que eu fiz, eu deveria de alguma maneira logo tratar isso diante de Deus. Leia o livro O Conselheiro Capaz, de Jay Adams. Ele entrou nos manicômios. E quando ele entra, ele encontra alguns homens ali que estão lutando com aqueles remédios e aquele apanhado de gente sofrendo a mesma coisa. E para vários deles ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Depois de alguns bate-papos, isso está no livro dele, O Conselheiro Capaz. Ele ouve dos pacientes que estão lá, coisas do tipo, sabe o que é? Eu adulterei e eu não queria contar para minha esposa. E eu preferi um tratamento indecoroso aqui numa clínica psiquiátrica a ter que voltar para casa e repartir com a minha esposa que eu adulterei. E então eu prefiro ser tratado como um louco, uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, a ter que confessar a minha culpa. O indivíduo vai ter inúmeros problemas e quando eu tenho culpa, eu preciso lidar com ela. Eu estudei com um homem que foi nosso professor, Dr. Davi Smith, um homem querido, muito querido. O pastor Joversi fez uma menção muito honrosa a ele aqui no primeiro dia.
E nesse sentido, quando nós estávamos falando, eu aprendi sobre a minha consciência, com ele e com outro homem chamado Larry Coy. E eu tive que pedir perdão para as pessoas a quem eu ofendi no meu passado. E a primeira lista que eu fiz, quando eu tive consciência disso, tinham 17 pessoas. Na minha lista de pecados que eu precisava pedir perdão. 17 pessoas. Na minha segunda lista tinha mais uma dezena. Eu fui tirando as pedras grandes do jardim, como escreveu um autor, e eu encontrei pedras menores debaixo das pedras grandes. E então eu disse, Senhor, eu preciso lidar com isso. E eu fui procurar professores, eu fui procurar patrões a quem eu roubei recursos e coisas da empresa, e fui devolver essas coisas para os gerentes que estavam lá, porque eu queria lidar com a minha culpa. Quando nós não lidamos com ela, a ansiedade, o medo e todo tipo de desesperança vai fazer com que aquela coisa do lado de cá, do seu lado de lá aí do quadro, aconteça no seu corpo. Sentimento de falta de valor pessoal. As pessoas não gostam de mim, coitadinho de mim. Olha, gostam do fulano, fulano é isso, fulano é isso, mas eu não é? Então tem um desvalor, perspectivas extremamente pessimistas, monocromáticas, né? Bem absolutas, reducionistas. Todo mundo é ou está, ninguém é ou ninguém está. Enfim, é sempre um reducionismo que coloca todos no mesmo patamar, preocupação constante, está sempre preocupado com alguma coisa na vida, como se aquilo ele pudesse resolver. Angústia, esse indivíduo vive angustiado, medo, muito medo do futuro, tem uma desconfiança de que Deus não seja capaz de lidar com ele no futuro. Fique tranquilo, Deus já esteve no futuro, Ele sabe exatamente o que fazer. E Ele sabe exatamente o que fazer conosco nesse futuro. Indecisões acontecem o tempo todo, confusão íntima, isolamento e ideação suicida são indicadores do coração que levam uma pessoa a desenvolver aquelas coisas que estão do lado de cá, que combinados poderão receber um diagnóstico de depressão. Que coisa, não? E essa é uma caminhada que você e eu precisamos ter. Há algo na minha vida que eu preciso lidar? Tem alguma coisa aqui que eu preciso lidar? Já temos os fundamentos. O pastor Wallace Giuliari já fez os fundamentos aqui. Agora precisamos avançar. Agora que eu tenho os fundamentos, como é que eu aplico os fundamentos na minha vida? E esse deveria ser a minha caminhada. Como é que eu vou compreender essa dinâmica da depressão? E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, quando o café terminar, e nós vamos tomar um café. Já passou 45 minutos, passaram? É pouco tempo, não? Mas a gente vai caminhar. Eu quero ver se eu termino pelo menos o que é essencial com você, para a gente terminar bem essa conferência, com algum tom bastante encorajador ao final dela.